O ministério profético na nova aliança. Esse é o tema do estudo durante esta semana. O tema principal de hoje, Paulo profetiza como lhe tinha sido revelado. Portanto, 31 de dezembro de 2025, quem vos sauda com a paz do Senhor Jesus Cristo é o pastor Valdir dos Anjos. Desejo que te vá tudo bem. Te peço que nos ajude nesse trabalho. Envie essa mensagem, esse estudo para alguém. Entra no nosso canal, Pastor Valdir dos Anjos. Deixa aí o seu like, compartilhe, comente. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que estaremos meditando encontra-se no Evangelho, no livro de Atos, capítulo de número 27, versículo 21 ao 25. Portanto, nós temos como objetivo aqui trazer os ouvintes a ter ciência de que na igreja primitiva havia profetas, e isso prova que o dom da profecia não foi uma exclusividade dos profetas da antiga aliança. Portanto, o dom da profecia como visto até aqui, diferentemente do Antigo Testamento, o Espírito Santo passou a ser derramado abundantemente sobre os crentes. Eles foram ungidos, revestidos e vocacionados para uma missão. Assim, o dom da profecia não desapareceu no Novo Testamento. Ao contrário, houve uma profusão desse dom com o derramamento do Espírito sobre os servos e servas de Deus. Vale destacar que Deus usava as pessoas com esse dom de maneira relativamente comum no seio da igreja, ao ponto de Paulo ter que normatizar seu uso, como está escrito em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, todos podem profetizar. Em 1 de Paulo aos Coríntios 14, versículo 1, o apóstolo Paulo incentiva todos os crentes a procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Portanto, e no versículo 31, ele afirma que todos poderiam profetizar. Paulo não daria tal conselho se esse objetivo não fosse legítimo e possível de ser alcançado. Este é um dos dons mais importantes para a igreja, que fica claro por esses versículos e por meio do amplo espaço que Paulo dedicou a ele. Um dom com propósito específico, como vimos, o dom de profecia tem finalidade múltiplas. Por meio dele, os membros da igreja local poderiam ser edificados, exortados e consolados, como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3 e 4. Um propósito evangelístico poderia estar envolvido neste dom. Versículo 24 e 25 do mesmo capítulo. Esse dom poderia também confirmar outros dons e ministério, como está escrito na 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Além disso, eventos futuros poderiam ser revelados, tal como ocorria no Antigo Testamento, em Atos, capítulo 21, versículo 11. Então, nós temos como texto aqui, nós temos que estar estudando resumidamente, mas veja, Paulo, em meio à tempestade, levanta-se e afirma que um anjo de Deus lhe apareceu, garantindo que ninguém perderia a vida, ainda que o navio se perdesse. Ele declara com firmeza: creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Portanto, Paulo não estava em um púlpito, mas em um navio à deriva. Não estava em culto solene, mas em meio a medo, jejum forçado e desespero coletivo. Ainda assim, a revelação de Deus encontrou um homem sensível
a voz do Espírito Santo. Portanto, quando o céu falta, até no meio da tempestade nasce direção, esperança e vida. Aqui aprendemos que o ministério profético na nova aliança não depende de ambiente favorável, mas de relacionamento com Deus. A liderança eclesiástica, a igreja e até a sociedade são impactadas quando alguém tem coragem de declarar aquilo que Deus revelou. Portanto, vejamos, em tempos de crise, temos ouvido o barulho da tempestade ou a voz de Deus que levanta acima dela? A quem nós temos ouvido nesses últimos dias? Portanto, vejamos que Paulo profetiza porque vive em comunhão com Deus. Paulo deixa claro: o Deus de quem eu sou, a quem sirvo. Isso revela que o dom da profecia na nova aliança flui de uma vida consagrada, não apenas de um cargo ministerial. O líder deve ter uma vida consagrada, entender que nós não somos chamados apenas para administrar, mas para discernir espiritualmente os tempos e profetizar sobre a igreja. Pregue profetizando, instrua a palavra profetizando, ministra a palavra profetizando, ensina a palavra profetizando. Ó líderes, homens e mulheres de Deus, sejam a boca de Deus na terra em nome de Jesus Cristo. A igreja atual precisa de líderes que tenham vida com Deus antes de ter voz diante dos homens. A profecia traz direção, ânimo e segurança coletiva. A palavra profética de Paulo não foi apenas espiritual, ela foi prática. Ninguém morreria. Aquilo trouxe ânimos aos soldados e marinheiros e prisioneiros. O dom da profecia, como o Senhor destacou o dom da profecia, como o Senhor tem nos concedido e nos feito entender dentro da Sagrada Escritura, vai muito além do que nós imaginamos. Esse dom, ele nos traz a presença de Deus para nós e nos leva para a presença de Deus. Portanto, a igreja precisa saber, hoje, em uma sociedade confusa, a igreja precisa liberar palavras que alinham esperança com verdade, fé e responsabilidade. O ministério profético na nova aliança é ativo e necessário. Paulo não era profeta do Antigo Testamento, mas foi usado profeticamente, e isso confirma o objetivo que nós temos aqui nesse estudo. O dom da profecia não ficou restrito à antiga aliança. Na igreja primitiva, ele era tão comum que precisou ser normatizado, não abolido. Quando Paulo ensina que todos podem profetizar, ele aponta para uma igreja madura, cheia do Espírito e responsável no uso dos dons. A liderança, ou seja, os líderes, deve orientar e não apagar aquilo que Deus derrama. Já estamos caminhando para o final desse estudo. Em nome de Jesus Cristo, continua aí ouvindo esta palavra, seja tocado, seja abençoado, seja iluminado, seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, através desse estudo, nos chama a uma consciência e a ação. O que vemos em Atos 27 é uma igreja viva, fora das quatro paredes, um homem cheio do Espírito, impactando um contexto totalmente secular. E isso mostra que o ministério profético alcança a igreja e as lideranças e sociedade. Portanto, se Deus continua falando, estamos dispostos a ouvir e obedecer, mesmo quando isso nos tira da zona de conforto. Uma igreja que não ouve a voz de Deus corre o risco de navegar sem direção em meio às tempestades do tempo presente. Portanto, já estamos encerrando,
Gostaria que você entendesse que este estudo é para nos levar, como líder, membro, família, nos levar a entender que o Espírito Santo continua operando, o dom da profecia permanece como instrumento de edificação, direção e esperança, assim como Paulo, somos chamados a dizer com convicção: creio em Deus que assim acontecerá. Amém.